No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Fala Headbangers, aqui é a Fernanda Lira e estamos começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 94. Estou aqui novamente, mais uma vez e tudo mais, com o Júlio Feriato aqui do meu lado. Fala, Júlio. E aí, Fernanda e Headbangers. E também com o Maurício D.O. E aí, galera, beleza? E, Fernanda, é o seguinte, nosso convidado de hoje... Aliás, antes de eu anunciar, quando a gente fala em ícone do metal nacional, quem que vem à mente, assim? Max Cavaleira, lógico. É, claro, com certeza. E também o nosso convidado de hoje, sem dúvida alguma. André Matos, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, prazer é todo meu, estreando aqui com vocês no programa, né? Prazer é todo nosso, pô, puta honra ter você aqui. Com certeza é um cara que tem uma parcela importantíssima aí na história do metal, tem que ser muito respeitado e, pô, pra mim, então, é muito, muito legal estar aqui entrevistando, porque, putz, foi uma das minhas influências pra cantar, com certeza. Com certeza, todo mundo começou a ouvir metal ali, com certeza no comecinho eu tava ouvindo André Matos, né? Então, não tem jeito. É o primeiro álbum de heavy metal que eu tive na minha vida foi o Soldiers of Sunrise, do Viper. Nossa, começou bem, hein? Que eu ganhei antes, né? Que eu ganhei de Natal da minha mãe, assim. Nossa, que massa! Começou muito bem, muito bem. Tinha 13 anos. Na época mesmo, né? Isso já tá... Agora declarando a sua idade, né? Inclusive. Não, mas eu sou um pouco mais novo do que... Pois é, se você... você tinha 13, eu tinha 17, tudo bem. Mas, Fernanda, vamos de som antes da gente bater aquele papo legal com o André aqui? Vamos lá, vamos começar com Hatred, com um trabalho novíssimo, acabou de sair do forno, Weapons of Class Destruction, do álbum Heroes of Origin. Pra quem não sabe, essa é a nova banda do Steve Zetro Souza, o cara que era do Êxodos. Aliás, isso tá na cara ali, né? Não só pelo vocal do Souza, mas também pelo som ali, puxa bastante pelo Êxodos. Aliás, até eu tava discutindo isso com o D.O. aqui antes, né? Puxa não, acho que é super chupado mesmo. Totalmente, a galera curtiu, mas curtiu porque é quase Êxodos, né? Mas realmente é muito bom. Assim, mas vale a ouvida, vai. É um álbum certeza. Bem legal. Então vamos lá, Hatred! E a gente acabou de escutar os americanos do Wild Star com Next Generation, que é do primeiro álbum deles, lançado em 2009, o Arrival. Aliás, Fernanda, o guitarrista dessa banda, ele me adicionou ontem no Facebook. Nossa. O cara é uma gente boa, porque o Mário Pastore... Pessoa que não é importante, né, gente? Desculpa. Tirando sarro. O Mário Pastore, o cara que a gente sabe quem é, tudo é amigo do cara também. Ele tava falando sobre ele no Facebook ontem. Daí eu comentei, puta, o White Star é legal, cara, puta, adoro essa banda. E o cara viu. E depois disso ele me adicionou, tipo, pô... Heavy Nation Worldwide agora. Esse som é bem legal mesmo, o vocal da London Wild. Nossa, ela canta muito, assim. Cara, agressivo pra caramba. Então, é legal que é agressivo e não é aquele vocal rouco, né, que é mais característico de mulheres, né? Eu gostei bastante, porque eu gosto mesmo de vocal de mina que seja mais forte, assim. E ela canta muito. Você conhece essa banda, ou André? Não. Como é que então chama? Vamos dar as mãos, que eu também não. Como é que chama de novo? Wild Star. Wild Star. É nova, é? Não, o primeiro álbum de 2009. É nova. É bem nova, velho. É nova, mas é boa. Tem aquele som bem característico dos anos 80, assim, só que um pouco mais agressivo, assim. E é uma mina que canta. E é uma mulher que canta. Estilo Angela Gossov. Não, ela canta heavy metal mesmo. Ah, então é estilo Doro Pesh? Não, também não é. Então explica o que é, pô. Explica, Del, porque a gente tava justamente falando isso, que o vocal dela não é rasgado, igual esses... não é rouco, né, aliás. E também não é aquela coisa de cantora assim, lírica. Não, bastante agressivo. É meio de metal tradicional, né? Metal tradicional, feminino, vamos tentar... tinha uma banda antigamente chamada Omen, lembra? Nossa, pode crer, Omen. Eu acho que é mais por aí, então, talvez. Sei lá. Whatever, vamos tentar ouvir. Apesar da banda chamar Homem, era uma mulher que cantava, né? Homem lá da Europa, não é? Se não me engano. Era, provavelmente. Provavelmente lá da Escandinávia, da Holanda, sei lá. Homem sem H, né? Isso. Só Omen. Isso. E abrindo o bloco, né, Fernando? O Hatred.
Isso aí. Outra curiosidade do Hatred legal é que tem 2 filhos do Zétro Souza, né, na banda. Ah, eu não sabia. Gente, Metal Exatamente, Família. é. Que lindo. Metal, Deu uma de Max Cavaleira ali. nepotismo. Né? Metal nepotismo. Legal, não sabia. Mas você curtiu o som dos caras? Eu achei curti. legal, mas eu achei muito chupado do Êxodo, assim. Ah, é legal pela presença do Zétro, né, que, pô, tem um dos vocais mais legais, mais característicos, assim. Mas, realmente, é muito chupado do Exodus. Quem curte vai ouvir, vai gostar, sem dúvida. Gosta do Êxodo, André? Eu vi o Êxodos ao vivo aqui em São Paulo, na Led Slay uma vez. Nossa, Ó, muito True tempo. também. né? E foi um puta show, cara. Sim, com todo o respeito. Não é o tipo de som que eu ouço, mas é um puta respeito, assim, de olhar e falar, pô, legal, os caras entregam realmente ao vivo, né? O show deles da última vez foi muito bom também, né, Fernando? O Nervosa abriu, inclusive. Né? Foi muito legal. Apesar que na hora que chegou o show deles eu já tava tão em êxtase e louca, assim, que eu... Nem viu, né? Não, eu vi, mas eu curti mesmo o show, assim, foi mais o anterior a esse. Esse eu tava muito na adrenalina, eu tava louca, gritando do lado pro outro, essas coisas, assim. Mas vamos falar com o André aqui, gente. Vamos! Bom, André, eu queria começar perguntando o básico, assim, você tá aqui no Brasil pra começar a turnê do último CD. Sim. Queria que você contasse um pouco dessa turnê, você tá com planos de tocar na íntegra o Angels Cry, que é um puta atrativo, né? Conta pra gente o que você espera dessa turnê, cara. A ideia de tocar Bom, começando pelo começo, então. O disco foi lançado no ano passado, né? O último CD, o The Turn on the Lights. Foi lançado entre setembro e outubro. E alcançou, assim, notas máximas em vários lugares, né? No Japão, por exemplo, foi surpreendente, porque a gente recebeu a nota na Burn Magazine, que é a revista principal lá do Japão, sempre foi, né? Nós recebemos nota 90 de 100, que é uma nota que eu nunca tinha recebido na minha carreira inteira. Caramba, Né? que legal. Nem com Angra, nem com Viper ou Xamã, enfim, nem no solo. Então foi uma bela colocação, né, em termos de crítica e de público no Japão. Na Europa foi muito bem em certos países. Foi lançado em mais de 20 países na Europa. E no Brasil foi eleito, né, recentemente o melhor disco do ano de 2012, aí nas maiores votações das maiores meios de comunicação especializados, né, do nosso estilo. E a gente até figurou também em outras publicações não especializadas em heavy metal, em rock pesado, enfim. Então se fazia premente, né, a realização dessa turnê, que já demorou na realidade, porque havia um plano no final do ano passado que era terminar a turnê de volta do Viper, que vocês viram, enfim, a gente estava comentando aqui que vocês estavam presentes e tal, e que foi muito legal, foi um sonho que se realizou para todos nós, né, a gente voltar com o Viper, com aquele repertório antigo, e foi uma coisa muito bem sucedida, porque teve começo, meio e fim muito bem definidos, e a gente conseguiu registrar isso, gravar isso no DVD ao vivo, num CD ao vivo que deve sair ainda até o final desse ano. Por isso eu resolvi atrasar o processo todo de lançamento oficial da turnê do disco The Turn on the Lights, que é o do André Matos solo, para uma coisa não encavalar com a outra, uma coisa não embolar com a outra, que para mim isso sempre foi fundamental. Quer dizer, a gente fez a turnê do Viper, mas não deveria conflitar diretamente com a turnê da banda solo. Então, passados os períodos críticos de Brasil, que é Natal, Ano Novo e Carnaval, a gente agora está preparando finalmente a estreia da turnê do The Turn on the Lights, que vai tocar músicas novas do disco novo, músicas dos discos anteriores também. E, em adição a isso, esse é o ano de comemoração dos 20 anos de lançamento do Angels Cry, que foi o primeiro disco que nós fizemos com o Angra, né? Foi o disco de estreia do Angra, e que se tornou um marco histórico, né? Não só em termos de Brasil, mas em termos internacionais também. Então não poderia passar em branco. E a ideia de fazer esse tributo ao Angels Cry partiu justamente da ideia
da turnê do Viper, que fez o tributo aos 2 primeiros discos. A gente tocou os 2 na íntegra. E isso deu muito certo, isso foi uma coisa que o público gostou muito, a gente foi muito bem recebido pelo público com essa ideia. Então, pintou a ideia agora de juntar nessa nova turnê da banda solo o lançamento do disco novo com a execução na íntegra do Angels Cry, que foi um disco do qual eu participei, eu compus talvez a maioria das músicas e se tornou um marco mundial. Né? André, sendo bem direto, assim, o Angra hoje está sem vocalista, você resolveu tocar a íntegra do Angels Cry nos seus shows. Você não gostaria ou não teve ideia ou houve alguma conversa para um retorno pro Angra? Assim? Olha, eu não vou nem ser hipócrita com vocês, conversa até houve aproximações, seja da parte mais diretamente da banda ou da parte dos satélites da banda, vamos dizer assim, gente que convive ao redor da banda, empresários e tal. Mas é uma coisa que eu sempre deixei clara, quer dizer, nunca me interessou esse tipo de reunião, que eu chamaria até meio que mórbida, né? De uma coisa que já passou, de uma coisa que já morreu, a não ser que tivesse muito a ver. No caso do Viper, teve muito a ver, porque nós permanecemos amigos ao longo dos anos e a gente sempre cogitou isso, a gente sempre atinou com essa possibilidade de um dia voltar e fazer alguma coisa juntos que nos daria muito prazer, não é nenhuma questão financeira ou comercial, quer dizer, é uma coisa da gente estar junto no palco, curtindo, e realmente valeu muito a pena nesse aspecto, né? O Angra já não teve, a separação da banda já não foi da mesma forma que a separação do Viper, a manutenção do relacionamento e da amizade entre as pessoas que sobraram também não se deu da mesma maneira. Então não é que haja nenhum tipo de ódio, ou ojeriza, ou antipatia em relação a mim, aos membros remanescentes do Angra, mas talvez esse sentimento não seja ainda suficiente para me animar a uma volta com a banda, principalmente no momento desse em que eu estou lançando um disco novo, um disco solo, acabei de vir de uma reunião do Viper, então tem muita coisa para se fazer e nós decidimos que o mais correto seria nós adaptarmos essa questão da comemoração do lançamento do Angels Cry dentro do esquema da banda solo, que é uma banda que conta também com, bem ou mal, ex-integrantes do Angra, gente que viveu aquela época, gente que estava junto naquele processo e que agora também vai ter a oportunidade de desempenhar nesse sentido. Legal. Pô, essa volta do Viper teve muito, eu senti principalmente, aliás, o Júlio quase morreu, né, nos shows, ele hiper fã, assim, de Viper, morria lá na plateia, mas eu senti muito disso que você tá falando, que tava muito aparente esse lance da amizade, assim, transmitia muita alegria nos shows, principalmente no último, que foi aqui de São Paulo, que foi uma verdadeira festa, né, o pessoal no palco feliz de estar ali e tudo mais, público reagindo à altura, eu acho que foi uma ideia sensacional. Mas vai ficar por aí mesmo? Foi só essa turnê? Tem planos para o futuro? Como que vai ser? Essa era a promessa, e foi uma promessa cumprida na realidade, né? Muito bem cumprida. Nós prometemos que nós faríamos uma turnê definida, ela até se esticou além do que era o planejado, mas ela teria início, meio e fim, e foi o que aconteceu. E depois disso cada um voltou para suas próprias atividades individuais ou coletivas que sejam, mas enfim. Se vai ficar por aí, não sei. Vontade, se você perguntar para mim ou para cada um dos outros individualmente, vocês têm vontade de repetir aquilo, de viver aquilo de novo? Sim, temos vontade, mas a promessa inicial foi aquela, de que o Viper ficaria naquela turnê exatamente para que fosse uma coisa especial. Porém, não posso descartar, quer dizer, mais pro final do ano vem aí um lançamento de um DVD dessa turnê, com aquele primeiro show de São Paulo como base do DVD, mas, enfim, making-offs da turnê inteira, que foram, no final das contas, não sei, tipo 40, 50 shows pelo Brasil inteiro. Nós cobrimos o país inteiro e fizemos shows grandes em festivais e shows próprios também, tanto nas capitais quanto no interior, praticamente cobrindo o território nacional inteiro.
Então, talvez a gente até bole algum tipo de comemoração para isso, quem sabe. É uma coisa que fica para o futuro, mas que a gente não enxerga como uma atitude oportunista. Olha, já que deu certo, vamos fazer outra. Não necessariamente isso. Vamos fazer outra se, de repente, pintar essa vontade de novo e a gente tiver afim, tiver disponível, e isso calhe com o lançamento de um DVD, de um CD ou alguma coisa do tipo. Aliás, o André, o legal acho que o mais legal dessa turnê com o Viper foi justamente reunir aqueles fãs do passado, né, da década de 80, com os novos fãs que ainda não tinham tido a oportunidade. Só de internet, né? Então, não tinham tido a oportunidade, que eu sou um deles, inclusive. Por isso que a Fernanda até falou que eu fiquei doido. Não, o Júlio morreu. Você ganhou o disco na época, mas você não chegou a ver ao vivo, né? Não, eu morava no interior, né, de São Paulo, então, tipo, eu achei que nunca iria ver o Viper ao vivo, assim, nunca teria oportunidade. Então, ver que e talvez nunca iria mesmo, se não tivesse rolado essa turnê. Não, meu pai foi no primeiro show daqui de São Paulo, ele foi, se emocionou. Sério mesmo? Nossa, mas se emocionou, porque meu pai é mó headbanger, né? Que barato. E assim, ele foi no show e se emocionou muito, principalmente com o show, obviamente, mas aquele mini documentário na transição de um disco pro outro. Sim. Ele, foi muito emocionante. Acho que pra ele e pra muitas pessoas. Né? Vou dizer uma coisa pra vocês. Foi emocionante pra gente também ver as pessoas na plateia sendo tocadas por isso, né? Quer dizer, parecia uma máquina do tempo, muitas vezes, né? Não só... Tem uma coisa muito interessante, assim, nessa reunião do Viper, que por mais que o tempo tenha passado, que seja uma banda que, vamos dizer, atualmente não é uma banda extremamente técnica, extremamente atualizada, up-to-date, do ponto de vista sonoro, não é uma banda que compita com os últimos lançamentos da cena new metal americana, ou seja lá o que for, mas tem uma característica própria do Viper que isso ninguém tira, que é a característica própria do Viper, que é a personalidade da banda. Ou seja, você coloca aqueles caras no palco para tocar, sai uma coisa estranha, sai uma parede sonora diferente, que a gente não sabe explicar qual é a mágica disso, qual é a química disso, mas que de fato acontece. Isso bate no público e volta pra gente, quer dizer, era uma coisa muito interessante de você ver aqueles marmanjos e marmanjas, né, das antigas, pessoal que viveu os anos 80 quando era adolescente, que viveu aquele início, né, seminal do metal no Brasil, de repente ali acompanhando a gente novamente e se emocionando com o show, e até muitos fizeram pedidos e clamores assim, do tipo, por favor, não deixa acabar aqui essa turnê, faz outra, nós precisamos disso agora que vocês voltaram e tal. Então é uma coisa que a gente tem que analisar com carinho, a gente tem que olhar com carinho, sim, e ao mesmo tempo eu, desde que entrei em carreira solo, nunca deixei de executar algumas músicas do Viper, porque faz parte também da minha carreira musical, e não só também, como principalmente, né? Foi onde eu comecei, foi onde tudo, na verdade, deu o pontapé inicial. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né, Fer? Porque tem mais som aqui no Red Nation, né? Verdade. É que se deixar, a gente fala sempre. Porque... Então, esse bloco agora, pessoal, é com duas bandas que vão tocar com o Rudolf Priest semana que vem. Isso, né? As bandas vão tocar... As bandas são Hate Matter e Command 6. Eles vão tocar com o Voodoo Priest, né? Pra quem não sabe. É a nova banda do Victor Rodrigues, que era do vocalista do Torture Squad. E esse show vai acontecer no Hangar 110, dia 22 de março. Tá chegando aí. Então vamos, pra abrir esse bloco aqui, vamos de Hate Matter, aqui do Brasil, claro. Com Death Inside, do álbum Doctrines, de 2012. Vamos lá. Vocês ouviram agora o Command 6 com Lie So Pure. Ela é do álbum Black Flag, de 2012. E, galera, um dos melhores álbuns do ano. Aqui no Metal Nacional. Muita gente comentou isso, acho que das publicações, muita gente citou esse álbum como um dos melhores de 2012, né? É um som muito foda, né? É um trash com um groove pesado e... com um quesinho de metalcore, tem uma influência da Escandinávia, daquelas bandas suecas também, tipo Soilwork, In Flames. Na verdade, eu acho que tá tendo uma new wave, né, agora, assim, tá tendo uma nova onda de bandas nesse estilo, não só aqui no Brasil.
Mas principalmente nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil tem uma cena muito forte dessa galera aí. A gente Desse teve- thresh metal, mais com umas A pitadas de gente tem o metalcore Threat, e tal. né? O Threat fez um trampo muito bom nos últimos anos. Eu acho que se assemelha um pouco, assim, mas esse CD do Command Six tá muito bom mesmo. E antes a gente ouviu o Hate Matter com o Death Inside do Doctrines, também de 2012. Eu sei que o Júlio adora. Eu citei esse álbum ainda como o melhor lançamento de 2012, assim, entre as bandas brasileiras. Eu achei muito bom. E, detalhe, esse álbum não foi lançado ainda em formato físico, só digital, só pela internet ainda. Os caras assim, não tem grana pra lançar, por enquanto. É uma pena, porque é um puta de um álbum. Tem que lançar. Tem que lançar logo, mano. E lembrando que ambas as bandas tocam com o Voodoo Priest, acho que semana que vem já, né? Dia 22 de Isso, março. 22, sexta-feira. É lá no Hangar 110, vai começar às 19 horas. E o Hangar 110 fica do lado do metrô Armênia, lá na rua Rodolfo Miranda, número 110. Até pro cara, né? No Hangar 110. Você conhece alguma dessas bandas, André? Dá pra repetir os nomes? Hate Matter e Command Six. Não. Ainda não. Conheça, cara. Você acompanha São brasileiras. São brasileiras. Ambas brasileiras e muito boas, assim, da nova geração. O Voodoo Priest, que é do Vitinho, nova banda dele. Aliás, desejo ao Vitinho de coração muita sorte nessa nova empreitada, porque ele é um cara muito talentoso. Hein? E a banda é muito boa também. O super grupo, né, do thrash. super grupo do Underground. O André, é o seguinte, cara, a gente vai falar um pouco sobre o seu novo álbum solo, mas eu fiz essa pergunta também pro Pete quando ele esteve aqui, Uhum. né, sobre na época que vocês estavam compondo o City of Fate e tal. Naquela época, vocês imaginavam que esse álbum faria parte de uma, sei lá, de um novo estilo que tava sendo definido ali nos anos 80? Na época já tinha um Halloween lá fora, só que no Brasil acho que a maioria das pessoas ainda não conhecia. Pois é, tudo isso é uma boa pergunta essa, porque eu lembro que quando saiu o disco, algumas das críticas diziam assim, a voz dele soa muito como a do Michael Kiske, do Halloween. E pra ser realmente honesto com vocês, eu nunca tinha escutado Michael Kiske nem Halloween. O Pete falou a mesma coisa. Né? Então, uma vez eu conversei com o Felipe, ele disse a mesma coisa também. A gente tinha escutado o que? Iron Maiden, Queensryche, sim, esse tipo de coisa, né? Fates Warning. Essas bandas eram as nossas influências, Judas Priest, claro. Talvez por elas serem as mesmas influências do Halloween, o resultado era parecido. E foi questão de não muito tempo depois que eu vinha ter contato com Halloween. Aí eu quis saber quem era Halloween, né? E descobri que era uma banda fantástica também, quer dizer, tiro o chapéu pro Halloween, eles fizeram... Eles são realmente criadores de um grande estilo. Né? Eles pegaram o Iron Maiden e turbinaram o Iron Maiden, né? Mas sem querer, você não acha que o Viper também ajudou a lapidar esse estilo naquela época, com o lançamento daquele álbum? Aqui no Brasil, sim, e o álbum ele chegou a alcançar o Japão. Foi o primeiro... Na verdade, foi o primeiro álbum de banda nacional que saiu do Brasil e que foi veiculado fora do Brasil e teve um sucesso em outro país, que foi o Japão, né? Através da música Moonlight, especificamente, porque o DJ japonês do programa de rádio lá gostou dessa música e aí começou a tocar ela em todos os programas e o pessoal do Japão queria saber quem era, e aí pintou finalmente um contrato para lançar os discos no Japão, tanto o Theater of Fate quanto o Soldiers of Sunrise. E mais tarde o Viper, quando eu saí da banda, eles gravaram Evolution, que já foi imediatamente lançado no Japão, né? Então foi uma primeira incursão, talvez, de uma banda brasileira lá fora, meio contemporâneo com o lance do Sepultura também, né? Que estava numa outra vertente musical, mas de qualquer forma, em termos de Japão, nós fomos a primeira banda que botou os pés lá. E falando do seu novo álbum solo, The Turn of the Lights, cara, ele mantém o estilo seu, característico, que é do André Matos, né? Só que ele também é bem diferente, né, do Time to Be Free, do Metalize, assim. Eu só perguntei isso porque eu vi uma entrevista no Road Crew, e até você me corrija se foi exatamente isso que você falou mesmo, onde você falou que você não tem muito interesse em buscar um novo público, você quer manter aquele que você já tem. Isso é interessante. Né? E é engraçado que muitas bandas não fazem isso, eles sempre fazem um novo álbum querendo abranger mais. Né? Ampliar mais, né? Pois é, eu já, ao longo da minha carreira, já passei por muita coisa, né? Inclusive esse eu acho que é um dos erros que a gente acaba incorrendo, que é essa coisa de
o próximo disco vamos tentar ampliar, vamos tentar fazer um crossover, como se fala, né? Atingir um público diferente, que não gosta desse estilo de música, mas vai passar a gostar, porque vai ter uma balada no disco que vai chamar esse público, e de repente os mais radicais a gente põe um som com uma intro mais trash e a galera vai gostar também. Quer dizer, essa história de tentar querer agradar gregos e troianos... É meio que utopia também, não é? O tiro sai pela culatra um pouco, né? É um pouco de utopia, sim, e você tem que ver que você tem 25 anos de carreira, você já conquistou o seu público, né? Eu acho que o grande desafio agora é continuar agradando esse público, é continuar tendo um intercâmbio com esse público mais especificamente. Então isso para mim passou a ser uma coisa mais fundamental do que tentar, vamos dizer assim, alargar os horizontes em termos de público com um lançamento próprio, né? Porque alargar horizontes por alargar horizontes, você pode fazer outros projetos. Eu posso cantar como orquestra sinfônica, eu posso fazer um projeto de música regional, seja lá o que for, fora do metal, inclusive. Coisas que, inclusive, eu faço de vez em quando. Então, para mim, eu já estou satisfeito desse jeito e que fique claro, então, que a intenção é realmente estreitar os laços com o nosso público, que não é pequeno. Então, acho que é besteira você pensar em querer virar o grande superstar do momento para encher um estádio de futebol, ao passo em que a realidade da cena metal é outra, né? E a gente sabe disso, a gente sabe como a coisa vem desenvolvendo, ela continua sólida, ela continua viva, mas ela é de bons e poucos. Talvez seja até por isso que você tem um público tão fiel até hoje, né, cara? Eu acho que tem a ver um pouco com a coerência, né? Ao longo da carreira inteira, que assim, talvez aquilo que eu tenha me proposto desde o comecinho, quando eu tinha lá meus 13, 14, 15 anos de idade, tenha sido o que se desenvolveu ao longo da carreira sem muitos desvios, né, de percurso, né? Então, as pessoas sabem que toda vez que eu desenvolvo um trabalho, vai ser com o mesmo tipo de visão, vai ser com o mesmo tipo de afinco, com o mesmo tipo de acabamento, de perfeccionismo, de qualidade a qual eu venho me dedicando desde o comecinho da carreira. Bom, André, você tem uma carreira aí de mais de 3 décadas, ou por aí, mais ou menos. Você já fez de tudo, cara. Você... Calma aí, mais de 3 décadas. Tô fazendo as contas aqui. Tá chegando em 3. Vai chegar em 3 décadas daqui a uns 2 anos. Vai. Desculpa. Qual é a diferença desses 2 anos hoje em dia? Nenhuma. Quase 3 décadas, agora tá certo. Quase 3 décadas. Cara, você já fez quase de tudo. Tem alguma coisa que ainda te traz uma vontade, assim, algum desejo na música, mesmo que não seja no metal, alguma coisa que você gostaria muito de fazer e ainda não fez? Olha, cara, na verdade uma coisa que foi um pouco interrompida em função até mesmo da carreira, das bandas e tal, que é o lado mais sinfônico, né? O lado mais da música clássica, que eu me formei nisso, estudei isso, e chegou um momento em que eu não pude desenvolver mais isso. Então eu passei de um cara que estudava piano clássico 8 horas por dia, estudava regência, composição e tal, estava bem mergulhado dentro desse universo, mas houve um momento que foi justamente quando do lançamento do Angels Cry, né? Então, exatamente 20 anos, em que eu tive que tomar uma decisão meio drástica, tipo, eu vou continuar estudando e me desenvolvendo na música clássica e talvez me tornar um músico erudito, ou vou me dedicar à banda, que é uma coisa que tá dando certo e que não deixa de ser uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, nesse momento, eu tive que tomar esse lado da encruzilhada, né? Tive que, da bifurcação, vamos dizer assim, eu tive que optar por uma das estradas. E não me arrependo disso, não. Eu acho que não seria tão feliz musicalmente como fui se eu não tivesse escolhido dessa forma, porque isso me deu muito mais liberdade de criação e de expressão do que se tivesse feito a outra coisa. Mas, se você me pergunta isso hoje em dia, quer dizer, o que faltou? Faltou talvez isso, que não foi possível na época, e que eu pretendo retomar em algum momento que eu tiver um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma e tempo para fazer. É mais exclusivamente pro erudito, claro. Sim, que na verdade são meus 2 grandes baratos, né, musicais. É o rock pesado, o metal e a música clássica. Fora isso, não tem muito mais coisa que eu
que eu gosto de escutar ou de fazer Você musicalmente. fez um cover de Radiohead, né, pra esse CD. Sim. Tá aproveitando, Aliás, queria que você falasse dele e das sim. outras músicas que saíram de bônus. Não saiu como bônus no Brasil, mas tá disponível na internet, obviamente, né? Já baixei, inclusive. Claro, de graça. Tem que baixar mesmo, se não tá disponível, tem que baixar. Esse cover me impressionou, assim, o resultado dele. Porque é uma banda que eu não tô acostumado a escutar. Foi uma sugestão do Hugo Mariucci, que é um fanzaço de Radiohead. Eu, obviamente, sabia da qualidade musical da banda, sabia das loucuras da banda e tal. Então foi um desafio. Na hora que ele chegou com o original e falou, vamos fazer um cover disso aqui, eu pensei, moleza fazer um cover disso aí, né? Só um violão e voz praticamente, vamos lá. Eu não sabia o pepino que eu tava me enfiando, quer dizer, cantar aquela música não é nada fácil. Eu achei que eu ia matar em 1 hora aquilo e, na verdade, eu levei o dia inteiro para gravar aquela música porque cantava um pouco e não achava o timbre certo, não achava a interpretação certa. Então parava, dava uma pausa, começava de novo, até que no final do dia, com a coisa mais introjetada, vamos dizer assim, eu pedi pro produtor ligar o gravador e deixamos gravando. E foi em um take só. Foi de uma vez só. E aí pedi para escutar no final, falei, pronto, ficou, é isso aí. Agora, por aí eu realmente tive uma noção de que fazer pop, fazer música que não é metal, para quem não tá acostumado, não é a coisa mais fácil do mundo, não. Você tem que ter uma boa qualidade musical e tem que saber interpretar muito bem. Então vamos já pro próximo bloco com uma banda de uma vocalista que a Fernanda não curte muito, né, Fê? Eu não suporto, pra falar a verdade. Não, é o Ellison Avenue com When Dreams Fall Apart, que é a ex-banda da Annette Ozan, né, que era do Nightwish também. Eu não... É complicado o meu caso com a Annette. Não que eu ache que é uma má vocalista, não é isso. Mesmo porque eu não conheço os outros trabalhos dela. Eu só acho que no Nightwish, assim, ela não se encaixou. Você sabe que... Isso, mas... Porque eu tô na Suécia agora, eu sei, os outros trabalhos dela anteriores eram legais até. Então, eu acho que o problema foi o meu problema pessoal, né? Teve muito fã que gostou, trouxe muita gente pra curtir o Nightwish, mas eu, particularmente, acostumada ali com umas puxadas mais líricas ali da Atari, quando chegou ela nos agudinhos estranhos lá... O problema é quando bota uma pessoa para imitar uma coisa que a outra pessoa ficou registrada como, né? Muito difícil. Aí eu acho isso sempre é meio complicado. Eu acho que troca de vocalistas sempre é muito impactante, assim. Eu acho que sempre eu costumo dizer que houve 2 trocas de vocalista que deram certo na história, que é a do Iron Maiden e do AC/DC. Fora isso, eu não conheço mais nenhum. Podia até ser um debate, né? Boa essa poder pro bloco de debate. Uma ótima ideia, André. Vamos então escutar a ex-banda da Annette Ozan, Ellison Avenue, com When Dreams Fall Apart. Dá um papo. Tá aí, ouvimos aí o Vainglory dos Estados Unidos com a música Burdened, do álbum Vainglory, né, de 2007. Pra quem não sabe, essa banda é da vocalista Kate French, que é de uma banda oitentista chamada Chastain. Aliás, a banda Chastain me agrada pra caramba. Não muito com a Kate French, mas com a Leather, que é a precursora aí, junto com o Chastain. Uma banda que me agrada muito, ao contrário da Annette. Detalhe, a Kate French gosta do Nervosa. Eu achei mó fofo. Eu postei o vídeo do Nervosa no Facebook da Kate French, ela achou mó do caralho. Então que legal. Muito. Por falar em Annette e tal, pergunta de leigo aqui. Quem entrou no Nightwish foi a Flori Jansen, não foi? Ela fez uma turnê só. Não tá confirmado, né? Mas vai rolar. No palco a gente vê que tá bem entrosado ali. Eu gostava da banda dela anterior. Eu gosto pra caramba. Eu gosto também. O Sander, que era o guitarrista, fantástico. Meu amigo, eu gosto pra caramba. Legal. Eu acho que a Flor, o interessante da Flor é que ela usa o lírico não exageradamente, e ela tem um alcance, assim, com a voz mais limpa, impressionante. Uns agudos que eu tento imitar em casa e não rola. E o principal de tudo, ela tem um carisma que a Annette não tinha.
É que a NET não veio do Esquece a metal, NET, eu vou é. dizer isso pra vocês. Ela veio de um outro tipo de música, e daí caçaram uma menina que parecesse com a Atari, que tem todo um lance comercial, vamos combinar aqui, né? Com certeza. Então, inclusive a banda da NET, antes do Nightwish, é essa que a gente tocou nesse bloco, o Wilson Avenue. Isso aí. Né? Que era uma linhagem mais AOR, mais um hard rock mais Exatamente. Vou ouvir. Que era mais legal, conhecia. era mais legal. Era legal. Então, isso Lá que na eu falei. Suécia rola muito isso, esse AOE, coisas mais assim, hard rock, né, mais glitter, ainda é tão famoso. Meu, as maiores bandas na Suécia são Motley Crue e o Wasp. Vocês não acreditam? Tanto que dizem que, acho que é Gotemburgo, não sei, é a Nova Los Angeles, que tá saindo um monte de banda de lá, o Estocolmo. O que estão gastando de laque de cabelo é um negócio impressionante. Mas o André, falando então, a gente já entrou no assunto de vocalistas, cara. Vamos entrar no outro nesse também. Você sabe que o Angra tá sem o vocalista agora, o Edu Falasco saiu. Essa frase eu já ouvi hoje, mas... Eles fizeram um show, estão fazendo um show, se não me engano, ainda, né, com o Fábio Lione. Eles vão tocar aqui. Vamos tocar no Live and Louder, inclusive, com o Fábio Leone. E antes de confirmarem o Fábio Lione, tava um maior boato, assim, na cena, que você ia voltar com o Angra. Isso é só boato mesmo. Não vai voltar, não tem nem possibilidade. Não vou voltar. Não. Então, e a pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte: quem que você acha que poderia ocupar legal o lugar do Angra como vocalista? Eu acho que o Angra tinha que acabar, né? Simples assim? Por quê? Porque eu acho que já tentaram uma ressuscitação, né, com o próprio Edu, que durou um bom tempo, que teve seus méritos, enfim. Mas eu acho que assim, ficar vivendo muito do passado, né, e tentando sempre tapar um buraco. Se o Fábio Leone não vier a ser o vocalista oficial, eu até gosto do Fábio, é um cara muito legal, gente fina, meu amigo também, canta muito bem, é um cara que se você botar ele pra cantar ópera, ele destrói cantando ópera. É um lado que ninguém sabe dele, mas realmente ele como italiano, né? Agora eu acho que ficar insistindo, né, nessa coisa de remontar a banda com um cara novo, sempre novo. É o que eu digo, por isso que eu muitas vezes na minha carreira preferi extinguir um projeto, acabar com um projeto e começar uma coisa completamente nova, que requer muita coragem, vamos falar a verdade, né? Do que ficar tentando dar murro em ponta de faca o tempo todo e ressuscitar um cadáver, ressuscitar uma múmia uma vez mais, entendeu? Então... eu sei que as palavras que eu falei agora foram até meio fortes e tal, mas eu acho, na minha opinião, se fosse eu, todo mundo sabe disso, eu já teria acabado com a banda. E o André, você tem essa mesma opinião em relação ao Xamã também? Também. O Xamã acabou na hora que tinha que acabar, porque não rolava mais clima e, infelizmente, né, porque era uma banda que prometia muito, a gente começou... e teve uma ascensão meteórica em pouco tempo, e tava rolando, tinha uma química legal, de repente aconteceu um desvio de conduta, de personalidade, enfim, por parte de um dos integrantes da banda, eu posso dizer isso claramente, que acabou inviabilizando o resto todo, né? Então, foi uma pena. Eu realmente vejo como uma pena a interrupção precoce da carreira do Xamã, que acabou até me forçando a assumir carreira solo de uma forma até que não programada. Você chegou a escutar o material deles com o Thiago Bianchi? Uma vez ou outra, alguma coisa de internet, ou de sei lá, alguma coisa que eu tenha visto eventualmente na televisão. Nunca escutei pra valer, nunca peguei um disco pra ouvir do início ao fim. Porque, honestamente, tanto o Xamã pós nossa época, quanto o Angra pós nossa época, nunca me despertaram realmente o interesse de ficar lá fuçando o que os caras estão fazendo. Eu estava mais preocupado em fazer o meu bem feito e até nem me influenciar com o que os caras estavam fazendo depois da nossa separação. E rolou até um papo de ter reality show pra escolher o novo vocalista do Angra, né? O negócio... Aí eu posso me abster de comentar? Pode, porque já diz tudo, né? Porque... Mas tava um forte boato aqui também que o novo vocalista seria aquele cara do Age of Artemis, Alírio Neto. Já ouvi falar do nome dele já. Alírio Neto. Deve ser um bom vocalista. Tá cheio de bons vocalistas por aí. Né? Agora o cara que entrar tem que ter essa consciência de que
tem que entrar e tem que impor uma personalidade. Não falo só em relação ao Angra, ou qualquer banda na realidade. É como a gente tinha falado. Quais foram os vocalistas que substituíram vocalistas anteriores e que deram 100% certo? O AC/DC E e Iron o Man. Iron Maiden, né? E- Eu acho que são... Por quê? Porque trouxeram algo muito próprio, não deixaram a peteca cair do que vinha sendo feito anteriormente, né? E deram um upgrade na coisa. Então aí eu acho que vale a pena. E outra, só pra finalizar esse bloco aqui, até me desculpa de eu continuar nesse assunto, assim. Ah, vai nessa. Particularmente, o que você acha do Edu e do Thiago como vocalistas? Assim? Particularmente, são vocalistas. Eu definiria os dois como vocalistas. E que tentam fazer o seu melhor. Né? Conheço mais o Thiago do que o Edu, pessoalmente, ao longo dos anos. Mas não tenho uma opinião muito formada deles como músicos. Porque uma coisa é você ser vocalista, tecladista, guitarrista, baterista. Outra coisa é você ser músico. Então eu acho que eles são vocalistas, quiçá bons vocalistas. E aí quem sabe dizer isso melhor são os fãs deles, são o pessoal que acompanha o trabalho deles mais do que eu até. Bom, vamos escutar uma música então do André, né? Do novo álbum. Aliás, André, você que tem que escolher a música que vai tocar, cara. Pode tocar aí Curse of Life, que é a faixa número 2, que é uma faixa bastante metal, bastante característica da minha carreira, com todas as nuances e variações a que temos direito, e que vai agradar aos bons e velhos fãs do metal dito melódico. Então vamos aí com Curse of Life, e daí a gente volta com o quadro favorito de todo mundo, é o Metal Judgment. E a gente acabou de escutar o Pastore com Brutal Storm, do álbum dele, o The End of Our Flames, lançado em 2012, ano passado, um puta de um álbum. Mário Pastore cantando muito bem. O que você acha dele, André? Abraço pro meu amigo Mário. Legal. Canta muito, é um dos bons vocalistas também, né? E tá aí desde a época que eu tava no Viper. É um cara que também é um batalhador e é um dos nossos anciãos aí da música metal no Brasil, sem perder a forma, né? Talentoso e gente boníssima, né? Pois é, inclusive foi até difícil pra escolher, puta, o que a gente vai colocar aqui pra no mesmo bloco que o André, né? Com certeza Pastore, cara. E abrindo o bloco, a gente teve aqui o André Matos com Curse of Life, do novo álbum The Turn Off the Lights, cara. Vamos então agora com o quadro Metal Judgment, que a gente vai escutar 3 bandas do Brasil. O André vai analisar, vai falar o que ele acha. Responsabilidade, hein? Não vai me botar em maus lençóis, hein? Não. Eu vou falar só da melhor, não da pior, tá bom? E ao final, a que ele mais gostar, ele vai falar que a gente toca com certeza no final. Vamos aí, DJ, com a primeira. I can't do anything for you to heal the sorrow and to bring back to your upset life a childish smile. Promise you sweetest ladies, we won't run away. Bom, André, essa banda se chama Devon, é lá de Minas Gerais. O nome da música é Streets Ain't the Same e o álbum se chama Unreal, lançado ano passado. Deu pra ter uma ideia, mais ou menos, Gico? Deu, você sabe quem produziu esse álbum? Puta, não sei. O vocal parece Tribuse, né? O vocal parece... me lembram as bandas melódicas italianas, que tem muito essa pegada, esse tipo de som que às vezes o instrumental é um pouquinho mais agressivo e o vocal é bem melódico nesse sentido, né? Parece bem trabalhada, é um som bem trabalhado e bem produzido. Curtiu, então? Eu curti. Vamos escutar mais um pouquinho, DJ. Gostou do Devil, então, André? Gostei sim. Então vamos pra próxima, DJ. Bom candidato, vamos pra próxima. I put an end to this. Your past is just a memory. My mind is not, but till it all turns green.
Então essa banda lá do Rio de Janeiro se chama Penside, o nome da música é Break the Hive, e é de um EP que eles lançaram, aliás, ainda vão lançar esse ano, se chama Builder Fiction. Eles têm um CD já anteriormente, que a gente já tocou aqui. O guitarrista já teve aqui no Heavy Nation, inclusive. É interessante como as produções no Brasil estão ficando boas, né, cara? Estão ficando... Inclusive, você perguntou da produção lá do Devon, mas pelo menos do Penside eu sei quem foi que mixou e masterizou. Foi o Mark Lewis, que já trabalhou com o Trivium, All That Remains, o Nurt. Então eles mandaram pra fora. Mandaram pra fora. É, gravaram aqui e mandaram pra lá. Tá soando realmente muito profissional. E gostei da voz do cara, viu? Ele canta muito bem, né? Gostei porque é uma voz com característica, diferente. Não é meu estilo, obviamente, mas é um cara que tem personalidade cantando. E o som é um som que me lembra um som mais entre o americano e o death melódico sueco também, a cena de Gotemburgo. Tanto que quando começa a música, talvez algumas pessoas esperem um vocal um pouco mais agressivo, mais rasgado dessa death vertente melódico, ou dessa nova onda do trash americano e tal. Mas aí quando entra é uma voz com identidade. É legal. Boa mistura, gostei. Vamos escutar mais um pouquinho aí. Então, esse foi o Penside, como eu falei, cara. Vamos pra próxima aí, DJ. Agora eu quero ver. E André, o que achou dessa banda aí? Não deixa nada a dever em termos de produção às outras. É um estilo musical um pouco mais simples, um pouco mais metal. Tem umas coisas até que lembram Iron Maiden mesmo. Por causa do vocal? Por causa do vocal e por causa das linhas melódicas e linhas instrumentais. Muito bem executado também. Que banda que é, aliás? Você não reconheceu o vocalista? Fala. O Edu Falaschi. Essa é a banda dele, o Almar. Olha só, parabéns pra ele. E foi produzido lá no mesmo estúdio que você grava seus álbuns, lá com o Brandon. Sim, o Brandon e o Adriano são grandes produtores. Eu acho que o Edu, com isso aqui, encontra um pouco mais o seu próprio estilo. Né, com certeza. Eu gosto desse lado mais também pesado, assim, que ele traz no Almar, essas músicas com um pouco mais de pegada. Acho e eu acho que ele encaixa melhor a voz dele. A voz dele fica confortável no Almar. Essa sempre foi a minha opinião. Lembrando que o Almar, eu conheço os guitarristas, quer dizer, são bons músicos, né? A banda é muito boa. A banda, como instrumentistas, são muito bons também. Então, fica difícil escolher aqui entre as três, né? Mas eu vou apostar... Não fala ainda, André. Não fala ainda. Não tinha que escolher uma? No final você vai escolher. Então tá bom. Então vamos já pro próximo bloco, né, Fernanda? Que é o seu favorito, eu acho, né? Isso, esse eu acabei programando um pouco, né, as músicas. E eu pensei em como eu vou relacionar um bloco de clássicos com o André Matos, sem soar meio óbvio, assim, eu acho, né, em relação às influências e tudo mais. Mas uma eu não consegui fugir, a outra, na verdade, não tem muito a ver, assim, é só... a primeira das músicas seria Vice Versa, que é uma música bem mais cadenciada do Samson, que pra quem não conhece era a banda do Bruce Dickinson, antes de ele entrar no Iron Maiden. E eu escolhi isso porque até uma entrevista uma vez que eu fiz com o Felipe Machado, ele disse que vocês tinham muita influência de Iron Maiden. Assim, ele falava, não, cada um queria ser um na banda e não sei o que e tal. E aí eu acabei escolhendo o Bruce Dickinson. Ele é realmente uma influência grande pra você, ou foi lá no começo? Pô, é só você ver minha foto no Soldiers of Sunrise, é um mini Bruce, né? É um mini Bruce.
E eu tive a grande felicidade de conviver com o Bruce, de me tornar, não amigo, mas enfim, um conhecido dele, de saber quem eu era e Muito legal. a gente cantar junto no mesmo palco, quer dizer, ele como convidado. Pra mim, foram momentos inesquecíveis, assim. Por exemplo, encontrar 3 dos meus grandes ídolos máximos, como o Bruce, o Rob Halford e o Dio, e ser tratado por esses caras de igual para igual, Nossa. pra mim, eu já podia parar por ali, que já tava legal já. E o Samson, você chegou a ouvir bastante o Ah, Samson? sim, eu me lembro do Samson, sem dúvida nenhuma, naquela época. E teve todas aquelas embriões, né, antes do Iron Maiden, mas obviamente naquela época a gente era muito influenciado pelo próprio Iron Maiden, inclusive na época do Paul Di'Anno, que não deixa de ser um Iron Maiden fantástico, né? Nossa senhora. Total. É. Bom, então vamos lá, de Vice Versa, do álbum Head On, de 1980. Legal. Bom, e a gente acabou de ouvir uma das minhas bandas favoritas, né? Então eu incluí, mas eu não incluí por causa de gosto pessoal, tá? A gente ouviu aí o Coroner, da Suíça, uma banda muito boa que, aliás, voltou agora, né? Esperamos que venha pro Brasil, com a música Arclight, que é do disco Punishment for Decadence, de 1988. Eu coloquei essa música aqui porque, como a gente sabe, e o André inclusive citou aqui, você tem um background, né, na música clássica. Aliás, foi o que talvez você estudou aí por um bom tempo e tudo mais. Isso fica claro ali, tanto em algumas músicas no Angels Cry, por exemplo, a abertura, assim. Ah, sim. E no Viper também. Então, Começou com o Viper, começou já, né, do Theatre of Fate, que eu tava justamente entrando na faculdade de música e queria misturar essas coisas, então botei um quarteto de cordas pra tocar umas partes, toquei piano clássico no disco. Tem a Moonlight Sonata, né, do Beethoven. É, exatamente, por isso que chama Moonlight, Isso né? O aí. pessoal fala, André Matos copiou a música do Beethoven. Mas o pessoal é burro, não vê que chama Moonlight, porque é justamente a Sonata ao Luar do Beethoven. É, isso aí, exatamente. E aí o Coroner é uma banda que eu acho uma banda de thrash diferenciada, assim, porque não é só pancadaria. E essa música, pra mim, é uma música que é impressionantemente metal com música clássica. Mas não tem um violino, não tem nada ali, mas as linhas... Não precisa que ter. eles, as linhas que eles fazem ali com a guitarra, com o Até baixo, aí, se são você completamente música for clássica. ver, se você for ver o que o Yngwie Malmsteen fez, né? Exatamente. Ele raramente usava um instrumento de orquestra. É. Ele usava a guitarra como instrumento de orquestra. Exatamente. Essa música do Arclight tem muita. Se o Malmsteen, por exemplo, pegasse essa Arclight do Coroner, ele faria uma bela de uma versão, porque ela é bem música clássica, assim, com metal, né? Que é bem legal. Bacana. E abrindo o bloco, a gente teve a Vice Versa do Samson, banda que era do Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson fazia parte dessa banda inglesa antes de entrar no Iron Maiden. Música que é do álbum Head On, de 1980. É que, inclusive, eu tava falando aqui que eu tinha um cassete original desse álbum. O Samson é lindo. Eu não sou tão roots assim, mas eu gosto do mesmo jeito. Eu sou dessa época do cassete. Pô, mas infelizmente já é o último bloco do Revination, o bloco de despedidas. Pô, André Matos, eu tenho que falar, cara, que foi um prazer enorme te receber aqui, cara. E faz tempo que a gente tava tentando isso. Faz muito tempo, muito tempo. Eu agradeço o convite, o programa é muito legal e não será a última. Espero que Só a não primeira seja. vez. Com certeza, com certeza. Tem que voltar aqui mais vezes, cara. Já tá convidado. Qualquer coisa que for lançar, projetos, turnês, Ah, vem aí. por falar em turnês, vamos dar como é que chama? O serviço dos próximos shows? Isso. Pode falar aí, cara, à vontade. Vamos ver. Bom, começa agora dia 22 de março em Sorocaba. Dia 30 de março a gente vai tocar no festival em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. No dia 4 de abril estarei em Macapá, Olha, no que Amapá, massa. fazendo um workshop, um masterclass com o pessoal lá. Dia 13 de abril estaremos em Vitória, Espírito Santo. 3 de maio em Porto Alegre. E 11 de maio a estreia aqui no Via Marquesa em São Paulo. O show de estreia da turnê do Turn of the Lights. E em breve teremos um anúncio, né? Um anunciamento muito importante a ser feito, mas como o programa vai ao ar antes disso, aguardem até o programa da próxima semana que vocês o saberão. Isso aí, galera, não vão perder aí. É isso aí então, né, Redbang? A gente tem que falar, mas eu tenho que agradecer a Iris Bell,
Que quem não tá aqui, mas tá aqui meu, atrás de mim. Como assim não tá aqui? Clicou. Não, aí eles que ficou um bom tempo sem mim aqui no Heavy Nation, tirar foto, voltou semana passada. Eu esqueci de agradecer a volta da Iris, que tava fazendo muita falta. Obrigado, Iris. Eu que agradeço. Né? E vem falar aqui no microfone o seu site, que é o Fotografia de Show. www.fotografiadeshow.com. Vai lá. Não some de novo, hein? De jeito nenhum. Ao Zé, que é nosso ouvinte. O cara conhece mais de Heavy Nation do que a gente mesmo. Sabe todos os programas, sabe todas as edições, tudo que tocou, tudo, nem É eu outro sei. escavador cultural. Você senta pra conversar de metal com esses caras, você fica... Sempre tem desses caras, né? É, Depois é. o nego vem com esse papo de inteligência artificial. Nunca vai bater um cara desse. Legal demais. Bom, falta o André Matos fazer a escolha dele do Metal Judgment, Pois certo? é. Olha, Qual banda? gostei muito das três de verdade. Inclusive, o Almar me surpreendeu, porque eu não conhecia muito bem o som. Gostei muito da banda de Minas, mas vou ficar com a banda do Rio de Janeiro. Penside. Isso, por causa da originalidade que eles estão trazendo no som. Pô, os caras vão ficar felizes em escutar isso. Com né? certeza. Muito legal. Então é Headbangers, até semana que vem. Fique com o Penside aí com a música Break the Hive. E até lá. Valeu, obrigado, um abraço a todo Tchau, mundo, tchau. valeu. Valeu, galera. The days I'd like to bring back side by side.